Entramos numa atividade das nossas aulas que aborda o assunto magnetismo. Nos capítulos de número 20, 21, 22 e 23 de nossa apostila 6, mais especificamente a frente 2 de física, nós vamos falar sobre magnetismo e vamos falar sobre as fontes do campo magnético. Quando a gente abordar campo magnético, nós iremos falar para vocês sobre os ímãs, falaremos sobre os campos magnéticos que podem ser gerados por corrente elétrica, daí a origem do termo eletromagnetismo, depois iremos comentar e dar detalhes a você. Falaremos das linhas de campo e falaremos da força magnética. Para isso, nós fizemos um apanhado de informações que consideramos relevantes e convidamos a você para se ligar, para prestar atenção no que a gente vai conversar aqui. Quando a gente fala em magnetismo, quando a gente fala em fontes de campos magnéticos, a primeira coisa que vem à nossa mente é lembrar dos ímãs, pequenas estruturas que mesmo quando crianças a gente pega e começa até a utilizar como um instrumento de brincadeira, atraindo metais ou afastando metais. Os ímãs têm essa característica, a propriedade de atrair objetos de ferro. Ocorre que quando a gente aproxima um ímã de outro ímã, eu posso ter a atração por parte destes ímãs, mas eu também posso ter a repulsão. Isso por quê? Porque o ímã ele é subdividido ou fragmentado em duas partes distintas, que a gente chama de polos. Você tem um polo norte e o polo sul. Se você aproximar dois ímãs, não necessariamente eles irão se atrair. Se você aproxima um polo norte de outro polo norte de um segundo ímã, ou um polo sul do outro polo sul de um ímã, que seja diferente do primeiro, eles irão se repulsar. Então, a propriedade clássica dos ímãs é atrair objetos de ferro. Porém, a gente tem que visualizar que os ímãs entre eles podem se repulsar. Quando é que se teve essa primeira percepção? Esse fato observado com relação a atrair objetos de ferro, ele se deu de tal maneira que você encontra um minério na sua composição. Sabe por quê? Porque esse nosso amiguinho bem aqui permite-nos esta atração. Magnetita. O que é magnetita? Magnetita e outros minerais com essas propriedades que a gente chama de propriedades magnéticas são denominados os ímãs naturais. Então, essa estrutura é a referência para o estudo dos ímãs. Magnetita e outros minerais magnéticos com propriedades magnéticas, nós vamos chamar de ímãs naturais. Por que ímãs naturais? Porque nós também teremos uma segunda classificação em relação aos ímãs que nós iremos ver na sequência. Os ímãs fabricados pelo homem são chamados de ímãs artificiais. Então, os ímãs produzidos pelo homem, ímãs artificiais. Aqueles metais ou minerais que possuam as propriedades magnéticas, nós vamos chamar de ímãs naturais. Em cima de qual contexto? A presença da magnetita. Polos de um ímã. Quando a gente falar em polos de um ímã, a gente está querendo dizer o seguinte: existe um extremo, assim como a gente estuda na geografia, que a gente tem um polo norte geográfico e um polo sul geográfico, os ímãs também possuem essas características. Se você pegar, por exemplo, uma estrutura como essa aqui, ó, uma barra, você pode definir para um lado um polo, para o outro o segundo polo. Então, os ímãs, ao contrário, por exemplo, de dispositivos elétricos, que a gente raciocina com polo positivo e negativo, nós vamos chamar aqui de quê? De polo norte e polo sul. Os fragmentos aderem ao ímã mais acentuadamente nas regiões extremas. Nas regiões extremas. Nós vamos chamar isso de quê? Polos do ímã. Vamos, como é que seria a representação desses polos? Veja, aqui eu estou mostrando para você uma estrutura que seria o próprio ímã, tá vendo? Ó? E aqui nós temos alguns fragmentos de ferro que foram o quê? Foram atraídos por este ímã. Normalmente eles vão aderir às extremidades desse campo, desse polo. Sabe por quê? Porque os polos eles estão nas extremidades, eles têm uma capacidade maior dessa aderência. Então aqui tem um ímã na forma de barra, tá vendo? Aqui, ó. Esse ímã aqui na forma de barra. Algumas estruturas fragmentadas, alguma estrutura de ferro ao seu redor. Normalmente esses pedaços pequenos de metais a gente chama de quê? Limalha. Então aqui eu tenho limalha de ferro e elas estão aderindo aonde? Nas regiões extremas. Quem seriam essas regiões extremas? Os polos norte e sul. Dê uma olhadinha aqui nesse desenho. Vamos que esse desenho do ímã me lembra uma borracha antiga que os meus pais utilizavam. Eu também tinha uma quando criança, uma
eu usava essas borrachas aqui, né? A parte vermelha era para borrar. A parte azul era para rasgar o papel. A princípio era para lápis e caneta, mas na verdade uma borrava e outra rasgava o papel. Então era só os polos de um ímã. Aqui eu tenho na cor vermelha o polo norte e o polo sul. O ímã está suspenso, está vendo aqui essa estrutura suspendendo o ímã? O ímã está suspenso pelo seu centro de gravidade e orienta-se aproximadamente na direção norte e sul geográficos. Tem um detalhe importantíssimo que eu vou comentar para vocês depois, porque a gente está falando aqui no tocante aos polos geográficos norte e sul e aos polos no tocante ao próprio ímã. Então é importante que você tenha essa noção, porque você vai perceber que a gente tem uma diferença nisso, tá? A gente vai encontrar esta afirmação que o polo norte geográfico e o polo sul geográfico é uma coisa, o polo norte magnético, o polo sul magnético é outra coisa. A gente tem que ficar atento com relação a isso para não sofrer dificuldade de entendimento depois. Continuando a falar sobre os polos, o polo voltado para o norte geográfico recebe o nome de polo norte do ímã. O polo voltado para o norte geográfico. Vamos, onde é que é o norte geográfico? Se você pegar aqui, ó, o norte geográfico, vai ser na parte superior, né? Ó. Esse aqui é o norte geográfico. E aqui embaixo é o sul geográfico. O polo voltado para o norte geográfico recebe o nome de polo norte do ímã. O polo voltado para o sul geográfico é o polo sul do ímã. Acontece que quando a gente está trabalhando com os ímãs, a gente tem que entender que existe dentro do estudo dos mesmos a atração e a repulsão. Como assim? Se você aproxima dois ímãs, eles podem sofrer atração, porém, eles também podem repulsar. Não entendi. Ocorre repulsão, amigos, quando você aproxima o polo norte de um norte, ó, ou um polo sul de outro polo sul. Ocorrerá atração quando você aproximar um polo norte de um sul, ou seja, nomes iguais, repulsão. Nome dos polos diferentes, atração. Entre um polo norte e um polo sul ocorre atração. Quando aproximamos dois polos norte ou dois polos sul, repulsão. Assim, podemos dizer que polos de mesmo nome se repelem. Polos de nomes contrários se atraem. Isso lembra muito a corrente elétrica, né? No estudo da corrente elétrica. Sim, carga elétrica positiva atrai quem? A negativa. Aqui é norte com sul. Veja essa situação. Aqui você está aproximando um polo norte de um norte. O que é que vai acontecer? Repulsa. Aqui você aproxima um sul de outro polo sul. Também repulsa. Aqui eu aproximo um sul de um norte. Aqui não vai ter repulsão. Vai ser atração. Polos de mesmo nome se repelem. Polos de nome contrários se atraem. Até aqui tudo bem? Ótimo. Então vamos lá, continuando a falar sobre eles. O próximo aspecto a ser citado do estudo do magnetismo é a inseparabilidade de um ímã. Como assim, Ivanx? Inseparabilidade, o nome já diz. O que é que significa inseparabilidade? Você não separa. Como assim? Você não consegue deixar de um lado um polo separado de outro polo. Ué, mas e se eu cortar o ímã? Quando eu fragmento um ímã, eu crio novos ímãs, mas eu não deixo um polo de um lado e um polo do outro. Fragmentação, ela exige de nós esse entendimento. Quebrei um ímã em dois pedaços. Eu não fico com o polo norte para um lado e sul para o outro. Eu fico com dois novos ímãs de menor proporção. Quebrei de novo. 4 novos ímãs. Quebrei de novo. E você vai criando ímãs nesta sequência, tudo bem? Olha lá. Ao partir de um ímã transversalmente, é impossível obter partes com apenas um polo. Observa-se que cada parte obtida constitui um novo ímã. Ah, entendi o que você falou. Eu tenho aqui, ó. Tá aqui um ímã. Vamos imaginar que aqui seja o polo norte, aqui seja o polo sul. Aí eu dividi esse ímã
em duas partes. Peguei e separei aqui, ó. Quando você faz isso, não vai ficar norte para um lado e sul para o outro. Aqui continua norte, sul, aqui continua norte, sul. Percebe? Quando você estiver analisando os ímãs, existe um aspecto chamado de inseparabilidade. Quebrei um ímã, crio dois novos, mas eu não vou ficar separado, não. Eles continuam sendo ímã nas mesmas características, guardadas as devidas proporções. Essa propriedade é denominada inseparabilidade dos polos de um ímã. Olha aqui o desenho que fica mais fácil de você visualizar. O ímã original, tá vendo aqui? Esse aqui é o ímã original. Você dividiu em dois, ó. Ficou o ímã 1 e o ímã 2. Você conseguiu jogar o polo norte para a esquerda e o polo sul para a direita? Não. O que é que você fez? Você criou dois novos ímãs. Vamos que se eu pegasse isso aqui e dividisse de novo, você ia criar dois novos ímãs a partir do original. Norte e sul para ambos, ó. Norte e sul para ambos. Ao partir um ímã transversalmente, cada parte obtida constitui um novo ímã. Vanks, o que eu faço para reduzir as características magnéticas de um ímã? Existem dois caminhos, amigos. Vou fazer uma pausa aqui para comentar isso contigo. Existem duas possibilidades de você diminuir a capacidade magnética de uma fonte, de um ímã qualquer. Seria o choque, ou seja, pancadas, muitas pancadas, ou elevação de temperatura. Eu posso alterar a condição magnética de um ímã através do choque, muitas pancadas, ou através da elevação da temperatura. Magnetismo terrestre. Agora, você fique atento para não confundir norte magnético com norte geográfico, sul magnético com sul geográfico. Você fique atento ao que eu vou falar aqui. Nós já dissemos para você que o norte magnético procura se relacionar com o norte geográfico, assim como o sul magnético com o sul geográfico. A Terra se comporta como um enorme ímã, com o polo magnético sul localizado nas imediações do norte geográfico e o polo magnético norte localizado nas imediações do sul geográfico. Captou o que eu estava chamando a atenção de você aqui o tempo inteiro? Na prática, o norte magnético e o sul geográfico possuem relação. O sul magnético e o norte geográfico possuem relação. Então, não esqueça disso. A Terra se comporta como um enorme ímã, com o polo magnético sul localizados aonde? Nas imediações do norte geográfico. Ele vai lá para baixo. O sul está lá embaixo geográfico, lá embaixo vai ser o norte magnético. E o polo norte magnético, que está junto com o sul geográfico, ele vai deixar que a gente conclua que lá em cima vai ser o contrário. Lá em cima, norte geográfico, sul magnético. É assim que vai acontecer. Vamos trazer uma ilustração aqui para você visualizar o que a gente está falando. Aqui em cima, o que é que a gente tem? Aqui em cima, norte geográfico. Quem é que vai estar junto do norte geográfico? O polo sul magnético. Aqui embaixo a gente tem o quê? Sul geográfico. Vai coincidir com quem? Com o polo norte magnético. Você está percebendo uma leve inclinação aqui? Pois bem, isso aqui vai acontecer. Norte geográfico, polo sul magnético. Norte magnético, polo sul geográfico. Vanks, eu estou vendo umas linhas aqui. Nós vamos já falar dessas linhas, que são as linhas de campo, mas já dá para perceber uma coisa, de onde elas saem e onde elas chegam, tá bom? Vou comentar com respeito delas em alguns minutos. A bússola. Hoje em dia você tem recursos fantásticos de orientação. Você aciona o seu celular e através dos dispositivos tecnológicos existentes, você consegue, por exemplo, mandar a sua localização para mim. Você pega, entra lá nos aplicativos que você costumeiramente utiliza, você me envia onde você está e esse aplicativo me conduz, vai dizendo quantos quilômetros eu tenho que andar, entrar à esquerda, entrar à direita, pega a rua A, pega a rua B. Mas não foi sempre assim. Imagine as grandes navegações. Você não tinha isso. A única referência que você tinha eram as cartas que a gente conhece como mapas, né? E as bússolas. O que era a bússola? Não é que era, ainda existe até hoje. A bússola é um dispositivo que permite nos raciocinar com o aspecto de localização. Não é GPS como você tem hoje. Antigamente você tinha que usar a bússola.
esse instrumento utilizado para orientação, se você não tiver internet, você tem que usar algum instrumento, tem que ser a bússola. Então você, por exemplo, Vanks, na minha igreja, vou dar um exemplo aqui. Nós temos uma atividade no grupo de jovens e lá na igreja que eu frequento, a gente tem sempre esse tipo de atividade, a gente vai para o mato, existem competições de orientação, exatamente isso que eu estou querendo dizer para você. Aquilo ali que você faz no aspecto da diversão, nas grandes navegações, era a realidade. Não tinha outra maneira de se deslocar. Era só através das cartas, ou seja, dos mapas e das bússolas. Bússola, portanto, é um instrumento de orientação. Como é que ela funciona? Ela funciona com uma agulha. Ela é construída de um ímã na forma de losango. Tá? Você vai encontrar o ímã nessa condição, ó. Você vai ter um ímãzinho, denominado agulha magnética, tá? É um ímã em forma de losango, denominado agulha magnética. E ela é montada em um painel dotado de pontos cardeais. Como assim, Vanks? Norte, sul, leste e oeste. Para quê? Para que você possa se situar. Veja aqui, olha aqui o desenho. Essa estrutura que você tem aqui, essa agulha magnética, e com seus respectivos pontos cardeais, ó. Tá vendo, ó? O norte, o sul, o leste e o oeste aqui? Eu estou vendo sim. Então, esta condição para que você possa perceber exatamente o que é que está fazendo. Essa estrutura aqui está marcada aqui ao redor dos graus, né? Até quanto? Aqui, quando chegar no zero, é 360, tá vendo? Ó? Graduado de 20 em 20, aqui é 340, o próximo seria 360. Essa é a tradicional bússola. Ao ser colocada nas proximidades de um ímã, a agulha magnética de uma bússola orienta-se em uma direção que varia com a posição da bússola em relação ao ímã, óbvio. Por quê? Atração, né? As características magnéticas. Isso significa que o ímã influencia o espaço que o envolve por meio da criação de quê? De um campo de força em torno de si mesmo. Isso aqui é o que a gente chama de campo magnético. Vamos entender isso na prática. Esse campo que ela cria, ou seja, a área onde você tem a influência do ímã, é chamado de campo magnético. Quanto mais próximo da fonte deste campo, maior será a influência que você vai sofrer. Mais afastado, menor influência. A cada ponto P do campo, associamos uma grandeza vetorial chamada vetor indução. Esse vetor indução, a gente vai representar pela letra B, e como é vetor, a gente vai colocar uma flechinha em cima dele. O vetor indução ou simplesmente vetor campo magnético. A terminologia que eu vou utilizar com você o tempo inteiro é essa. Vetor campo magnético ou simplesmente campo magnético. O que é que vai ser? Representar pela letra B com essa flechinha aqui em cima. Quando é que ele vai ser mais intenso? Mais proximidade da fonte. Quando é que ele vai diminuir a sua intensidade? Afastado da fonte. Veja aqui, o vetor campo magnético tem as seguintes características. Observe que nós temos aqui um ímã, né? Tá aqui os polos norte e sul, e aqui está a bússola, que nada mais é do que uma estrutura de um ímã na forma de losango, tá vendo lá? A parte vermelha representando o norte e a parte azul representando o sul. Observe o seguinte, o sul geográfico e o norte magnético, como nós vimos, quando a gente compara com relação ao planeta Terra, considerando a Terra um grande ímã, o que é que a gente concluiu? Nós concluímos que o norte geográfico tem uma relação com o sul magnético. O sul geográfico tem uma relação com o norte magnético. Então, qual a direção que nós vamos ter aqui na bússola? A direção do vetor campo magnético é aquela na qual se dispõe quem? A própria agulha. Você vai olhar para ela, é ela que vai te dar a indicação. O sentido do vetor campo magnético é aquele para qual aponta o polo norte. Olha só que interessante. O sentido do vetor campo magnético é aquele para qual aponta o polo norte. É a sua referência, polo norte. Linha de indução. A linha de indução é a linha imaginária que indica a direção e o sentido do vetor. Como assim, Vanks? Eu vou te mostrar. O vetor é sempre tangente à linha de indução e tem o mesmo sentido. Tangenciar significa tocar no só ponto, mesmo sentido, vai para a esquerda, vai para a direita, para cima, para baixo. As linhas de indução partem sempre do norte para o sul. É isso aqui o mais importante que eu queria destacar nesse slide aqui. As linhas de indução sempre partem do norte, do ímã, para chegar no sul. Então, se você tiver lá um ímã, se aqui for norte, aqui for sul, nós vamos ter sempre isso aqui, ó. Sai do norte, as linhas de indução, que são linhas que a gente tem como linhas imaginárias, e dentro desses espaços nós iremos ter a atuação efetiva do campo. Elas sempre saem do norte para o sul.
Olha o desenho que a gente trouxe aqui para você. Tá vendo aqui, ó? Saindo do norte, olha aqui a setinha, tá vendo? Sai do norte para o sul. Sai do norte para o sul. Detalhe, as linhas não se tocam. As linhas que saem dos polos norte indo para o polo sul não se tocam. Estas linhas não se tocam. Nas regiões mais próximas de quem? Dessas estruturas, o campo magnético é mais intenso. Quanto mais próximo, mais intenso. Imantação. O que é imantar? Imantar significa você deixar na condição de um ímã. Quando você pega um ímã e passa numa chave de fenda, numa barra de ferro, numa chave, essa estrutura temporariamente fica com características de ímã. Você passou o ímã numa chave de fenda e aproximou essa chave de fenda de um parafuso, de um prego, você vai conseguir atrair. Temporariamente, por quê? Porque a imantação ela não tem caráter definitivo. Olha lá. Quando se aproxima uma barra de ferro de um ímã, a barra se magnetiza. Esse processo de magnetização nós vamos chamar de quê? Indução magnética. Então, aqui é aquele nosso amiguinho B, ó. Ímãs elementares desordenados. Aqui está. Tá vendo aí a situação? Ímãs elementares ordenados. Bom, quando é que os ímãs estarão desordenados? Essa representação ali, essa ilustração nos dá uma ideia. Se eu falar em ímãs elementares ordenados, o que é que nós teríamos? Nós teríamos uma composição que permite-nos uma organização. Olha só. Veja o que é que nós temos aqui. Tá vendo? Olha a comparação dessas duas ilustrações que você vai entender os termos desordenados e ordenados respectivamente. Continuando a falar da imantação, se a barra de ferro se desmagnetiza com o afastamento do ímã, dizemos que a imantação é temporária. Via de regra, acontece isso. Afastei o ímã, essa barra de ferro vai perder a sua característica magnetizadora. Se a imantação se mantém, dizemos que ela é permanente. Mas para isso acontecer, você não pode afastar o ímã, né? Você vai ter que deixar ele o tempo inteiro junto. O ferro, o cobalto, o níquel e algumas ligas que podem ser fortemente imantadas são denominadas de substâncias ferromagnéticas. Substâncias ferromagnéticas são aquelas substâncias que na sua essência natural, na sua composição original, não têm essa característica magnetizadora. Porém, submetidas à presença de um ímã, dentro de um campo magnético criado, elas ficam imantadas. Se você manter o ímã, elas vão ficar imantadas de maneira constante ou permanente. Se você afasta o ímã, essa imantação ela vai deixar de existir porque, na prática, é uma imantação temporária. Elementos que a gente citou aqui, principalmente ferro, cobalto, níquel e algumas ligas. O que é liga, Vans? Liga é mistura de metais para a formação de uma estrutura única ou homogênea. Essa experiência de Oersted, o que é que significa isso? Esse físico aqui, ele mostrou para nós que existe uma relação direta entre os campos magnéticos e a corrente elétrica. O experimento de Oersted trouxe para nós esta compreensão. Quando a gente estuda só o ímã, a gente fala de magnetismo. Quando a gente estuda a corrente elétrica, a gente fala de eletricidade. Oersted juntou os dois aspectos. A influência do campo elétrico, a influência do campo magnético, a relação entre as estruturas magnetizadas e a corrente. Por isso que nós temos um nome clássico conhecido como o quê? Eletromagnetismo. Veja aqui. Esse dinamarquês, em 1820, observou que a agulha magnética de uma bússola sofria deflexão ao se aproximar de um fio condutor. O que é que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte, que a corrente elétrica influenciava o comportamento da agulha da bússola. Olha lá. Observou que a agulha magnética de uma bússola sofria uma deflexão ao se aproximar de um fio condutor percorrido por uma corrente, como se um ímã se aproximasse da agulha. O que é que ele concluiu? Existe uma relação, portanto, entre as características magnéticas e a corrente elétrica. Trouxe para nós a possibilidade concreta de existir um campo, não só nas estruturas magnetizadas, mas também onde? Nas estruturas que permitem passagem de corrente. Assim, Oersted concluiu que toda corrente elétrica origina no espaço que a envolve um campo magnético. Olha que interessante. Fio condutor, passagem de corrente. O que é que o Oersted trouxe para nós? Olha, moçada, fique esperto que aqui ao redor dessa passagem de corrente se origina o quê? Um novo campo. Olha a experiência aqui, ó.
Com a chave aberta, a agulha magnética da bússola alinha-se com o campo magnético terrestre. Está aqui, a bússola de boa aqui, tá vendo? Ó? Não passou corrente, ela está simplesmente submetida à relação direta com quem? Com o norte magnético e com o sul magnético do planeta Terra. Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e vamos fechar a chave. Quando você fecha a chave, você tem aqui à sua disposição um gerador, que a bateria é um gerador, transformando energia não elétrica em elétrica. Essa corrente elétrica vai passar por esse fio condutor. O que é que vai acontecer? Vai, segundo Oersted, e foi muito bem observado por ele, gerar um campo. Olha o que é que vai acontecer com a bússola. Veja o comportamento da bússola quando a corrente elétrica passa aqui. Quando a gente fecha a chave, a corrente elétrica vai percorrer esse fio, tá? E ela cria ao seu redor um campo magnético. Como ela cria um campo magnético, a bússola, por existir um novo campo, vai fazer o quê? Vai mudar a sua orientação. Fantástica observação de Oersted. Em que ano isso, Vanks? 1820. Campo magnético gerado por uma corrente elétrica que percorre um condutor. Vamos ver as características desse vetor num ponto situado a uma distância qualquer. E essa distância, logicamente, a gente vai raciocinar com a passagem de corrente. Qual será a direção? Perpendicular ao plano. O que significa isso? Uma reta formando 90 graus. Sentido. O sentido é dado pela regra da mão direita. O que seria a regra da mão direita? Quando você pega a mão e fecha, não totalmente, o seu polegar vai ser a corrente. E os dedos que você tem na sua mão direita, os 4 restantes, seria o quê? Seria o campo. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? O seu polegar indicaria o quê? A corrente elétrica. E esses dedos aqui, Vanks, esses 4, indicaria o que para nós? O campo. Quanto mais próximo da corrente, maior será a influência do campo magnético. O nome disso aqui é o quê? O nome disso é regra da mão direita. Bom, isso posto, a gente vai fechar essa nossa apresentação inicial mostrando para você como calcular o vetor campo magnético. Aqui está ele, ó. Vanks, o que é que isso bem aqui? 2πr. Amigos, 2πr significa comprimento de circunferência. Essa letrinha U é permitividade magnética. Esse I é corrente e esse R também pode aparecer nas fórmulas da letra D, é distância. Então aqui, ó, unidades. O campo magnético vai ser dado em T, esse T é Tesla. A corrente elétrica é dada em ampere. A distância é dada em metro. E essa permitividade vai ser Tesla vezes metro dividido por quem? Por ampere. Tesla vezes metro dividido por ampere. Permeabilidade magnética do vácuo, isso aqui tem um valor fixo, 4π vezes 10 a menos 7. Normalmente esse valor da nossa permeabilidade, ela é dada para você, tá? Não se preocupe. Aqui a gente vai falar sobre as linhas de indução, porém, o nosso tempo urge, nós já esgotamos a nossa cota de tempo para esta aula. Nós iremos continuar esse assunto tão envolvente nos próximos encontros, tá bom? Um grande abraço para você, morrendo de saudade.